A paz de Cristo seja sempre convosco. Vamos abrir a Escritura. Hebreus, capítulo 10. Nós vamos fazer a leitura do versículo 19 até o versículo 25. Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Assim nos diz a Sagrada Escritura. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Façamos a Deus mais uma oração. Pai celestial, Deus bondoso de misericórdia, nós entramos em Tua presença em oração mais uma vez, te dando graças, porque o Senhor nos proveu tudo o que nós precisamos para termos uma vida diante da Tua face, para vivermos essa vida no temor do Senhor, uma vida agradável aos Teus olhos. E no final disso tudo, desfrutar de Ti mesmo, por toda a eternidade. Sê conosco nessa noite, nos dê o Teu Espírito para que entendamos a Tua palavra e entendendo, ó Deus, que possamos com fervor de coração amar essa palavra e proclamar essa palavra. Eu oro, Senhor, com esta amada igreja em nome de Jesus. Amém. Tomem assento, amados. É uma alegria e uma satisfação muito grande poder retornar aqui à igreja, estar com os irmãos, rever meus irmãos pastores, amigos queridos, os demais irmãos que sempre estamos, de alguma maneira, bem próximos nos relacionamentos cristãos. E debaixo disso tudo, dessa bênção de Deus, eu quero expressar a minha gratidão, também o meu temor de Deus e tremor por poder ocupar o púlpito da igreja para compartilhar com vocês a mensagem da Escritura Sagrada. Hoje à noite eu quero falar com vocês aqui nesse pequeno trecho do texto aos Hebreus. Vocês sabem que nós estamos diante de um texto um tanto quanto complexo. Nós não sabemos quem é o autor desse texto, o autor humano. O que nós sabemos é que isso se trata de um texto inspirado por Deus, dado por Deus, parte da Escritura Sagrada para a nossa edificação e para a nossa vida e fé. Esse texto não pode ser chamado de carta, não pode ser chamado de epístola,
ele está para nós em forma de livro, porém nós estamos diante de uma homilia, diante de um sermão escrito que o autor sagrado direcionou a um grupo aqui identificado como hebreus, mas na prática um grupo de cristãos judeus, quem sabe um grupo de segunda geração, um grupo que provavelmente não tenha crido no Senhor a partir da pregação direta de Jesus e dos apóstolos, mas a partir da pregação já de discípulos dos apóstolos, provavelmente. Esses primeiros destinatários, eu digo primeiros porque nós estamos diante de um texto que foi dado a rigor por Deus para cada um de nós e para todos aqueles que colocarem os pés na terra, especialmente aqueles que são chamados por Deus para a salvação. Mas esses primeiros leitores desta homilia, desta pregação escrita, desse sermão escrito, os aqui chamados de hebreus, provavelmente um grupo cristão de origem judaica, da fé baseada unicamente no Antigo Testamento, como nós conhecemos lá com toda aquela prática religiosa do Antigo Testamento, do povo da aliança do Antigo Testamento. Esse pessoal, eles creram em Jesus, eles creram na pregação do Evangelho e se manteram ali diante de Deus, mas diante de fortes lutas, provavelmente até perseguições. Esse povo se encontra agora enfraquecido na fé, duvidoso da própria confissão de fé em Jesus e tendencioso e muito inclinado e já direcionado a voltar para a sua antiga religião, a religião judaica. Eles estão prontos ou a caminho de uma prontidão para deixar o cristianismo por conta das lutas que estão passando, das dificuldades que estão passando. Será que esse Jesus é mesmo o Salvador? Será que nós não fizemos uma besteira ao nos converter? E será que não seria interessante ou sábio de nossa parte voltar à nossa antiga religião? E eles estão prontos para fazer isso. O autor humano desse texto, inspirado por Deus, então lhes manda uma pregação, faz uma homilia sobre isso, escreve isso para eles e os envia, a fim de lhes encorajar na fé cristã, mostrando que eles não devem retroceder e, sobretudo, ele quer mostrar a autenticidade da fé cristã e, mais do que isso, a autenticidade divina da própria identidade de Jesus, para que eles não desfaleçam da fé, para que eles não desistam da fé, para que eles não voltem atrás em sua fé. Às vezes, nós enfrentamos fortes e intensas lutas, às vezes perseguição, às vezes dentro da própria casa, às vezes na família. E não são poucos aqueles que da igreja chegam a pensar e dizer: será que eu fiz a coisa certa? Será que eu tomei a decisão certa de me tornar um cristão? Olha, a minha vida está muito difícil. A minha vida está muito difícil. Será que não seria mais interessante para mim abrir mão dessa confissão, dessa fé, e viver uma vida sem isso? Porque está muito intensa essa luta. Aí esse mesmo indivíduo começa a olhar para as dificuldades e lutas que está enfrentando e diz: eu não sei, será que Jesus é verdadeiro? Será que esse é o caminho? Por mais que as pessoas olhem para as lutas, para as perseguições, para o que está acontecendo ao redor, a rigor, a grande dúvida no coração é se Jesus é de fato Jesus, o Deus Salvador da vida.
Essa é a grande questão sempre. Não é a luta que eu passo, não é a perseguição, não são as coisas que eu estou sofrendo, não são as minhas próprias dúvidas e incertezas, mas a grande incerteza é: será que Jesus é de fato Jesus? E será que esse Jesus é de fato quem ele disse que era? Quem ele diz que é? Eu me lembro ali no meu segundo pastorado, eu era pastor titular de uma igreja sede. Eles me chamavam lá de o pastor espiritual da igreja. Eu não sei como é que eles conseguem discernir isso. Trocando a miúdos, eu era um pastor que pregava, ensinava, visitava, aconselhava, discipulava, batizava, tudo que você imaginar que um pastor faz. O pastor espiritual da sede, mas sem nenhum poder de decisão na igreja. Eu era pastor só espiritual. Quem esteve conosco aqui no sábado, eu falei desse problema, né, de separar as coisas. Mas um dia um rapaz recém-convertido chegou no escritório da igreja, eu não podia nem chamar de meu gabinete, era escritório da igreja. E ele disse: pastor, eu estou muito revoltado com esta igreja, estou com muita raiva de crente e eu estou realmente pensando em deixar a igreja e voltar atrás. Vamos conversar um pouco sobre isso. Me dê oportunidade, eu quero te ouvir e quero te falar alguma coisa sobre isso. Tá certo. Primeiro, deixa eu dizer uma coisa para você. Mentiram para mim nessa igreja. Me contaram boas mentiras nessa igreja. Ok, você está usando um plural. Eu quero só lhe perguntar: você ouviu mentiras da minha boca? Não, não, não. Eu estou vindo falar com o senhor justamente porque não foi da sua boca que eu ouvi isso. Não vou falar com quem mentiu para mim. Então, eu vim falar com o senhor porque não foi da sua boca que eu ouvi isso. Ok. Quais foram as mentiras que lhe contaram e quem contou para que eu possa tomar as devidas providências? Pastor, me abordaram na rua um dia, me deram um panfleto e disseram assim: venha para a igreja que a sua vida vai mudar. Sua vida vai mudar. Como assim? Minha vida não está tão ruim assim. Não, sua vida vai mudar. Pare de sofrer. Pare de sofrer, sua vida vai mudar. Eu lhe prometo, você vem para a igreja e você vai parar de sofrer. E eu vim. Eu vim para a igreja. Cheguei aqui na igreja e não pararam de mentir para mim. Agora pronto, você achou o céu, você achou o paraíso. Agora tudo aqui é vitória, é bênção. Que mal lhe pergunte, quando foi isso? Ele disse: não, o senhor não estava por aqui ainda. Ah, que bom. Porque a partir do momento que eu cheguei naquela igreja, eu não admitia mais pregação mentirosa. Eu chamava quem pregava e corrigia. E ele não está mentindo para mim. Realmente, quem disse isso para ele mentiu. Aí ele disse: só não mentiram para mim numa coisa, num ponto. Realmente a minha vida mudou. Realmente a minha vida mudou. Só que não foi para melhor, como prometeram. Não, não, me explique. Sabe ali onde eu moro? Aqui assim, sei. Pois é, sabe a vizinhança que eu tenho ali? Sei. Pois muito bem, quando eu botava o pé ali no ponto de ônibus chegando do trabalho, aqueles meus vizinhos caçavam um jeito de apagar o que eles estavam fumando, caçavam um jeito de baixar o tom de voz. Se tivesse perto da minha calçada, eles iam para o outro lado da rua. Ninguém olhava na minha cara e nenhum deles nunca me desrespeitou. Eles tinham medo de mim. O senhor se lembra de uma confusão que teve ali, que deu polícia e tal? Lembro. Pois é. Foi porque um daqueles foi me chamar de folgado. E a boca dele ficou muito folgada porque os dentes foram embora todos. E aí os demais passaram a me respeitar. Pois muito bem. Vizinho, todo mundo, lá no trabalho a mesma coisa.
E quando eu chegava no portão, a minha esposa já vinha me receber com um semblante preocupado e dizia: Amor, você quer jantar agora? Você vai tomar banho primeiro? Eu já preparei o seu chinelo, a sua toalha está lá. E você quer comer o que hoje? Olha, eu cozinhei aí, eu acho que você gosta disso, mas se não tiver, eu dou um jeito, me dá uns minutos aí. Você está bem? O que que você quer fazer? Quer assistir televisão? O que que é? E os meus filhos, se tivessem correndo, parava e tal, e não tinha barulho, e a casa ficava tranquila, porque eu estava chegando do trabalho cansado e todo mundo me respeitava. E aí disseram: venha para a igreja que sua vida vai mudar. E mudou. Agora eu estou passando na rua com minha Bíblia debaixo do braço, o indivíduo vem abanando os braços, me olhando na cara e dizer: o que é, crente? Está me olhando por quê? Quer levar umas bolachas? É. Eles vão lá para a minha rua e falam: não, vamos bagunçar aqui, porque aqui o cara é crente, não vai dar nada. Eu chego em casa, os meus filhos correndo estão, continuam, e diz: não, papai não pode mais bater na gente, porque agora ele é crente. E a minha esposa, eu chego e digo: querida, eu estou cansado, o que tem para comer? Ah, te vira, rapaz, tu tem a mão quebrada, o que foi? Vai nas pantas, tu não sabe o caminho da cozinha, não. Minha vida mudou, para muito pior. Mentiram para mim aqui na igreja. E eu estou pensando em voltar ao que era. Igual a esse indivíduo dessa história que cômica, se não fosse trágica, porque é uma história verdadeira. Não são poucos os crentes da igreja que vieram por causa de uma mentira que lhes disseram, ou vieram por causa de uma mentira do próprio coração que eles quiseram acreditar. E não são poucos os que estão na igreja enganados sobre o que é a vida cristã. Sobre o que é a vida cristã. Quer saber de uma coisa? O mundo nos odeia. O mundo nos odeia. Porque eles odeiam Jesus. E aqueles da nossa família que não são cristãos, por mais que nos amem afetivamente, por causa do sangue que corre nas veias, eles também nos odeiam, porque eles odeiam Deus. Olha o paradoxo. Nos amam afetivamente porque são do mesmo sangue, mas nos odeiam porque eles odeiam Deus. Eles não são crentes. E aqui e ali você tem que lidar com uma situação ou outra. Mas o que foi que aconteceu? Por que a minha vida não está boa como eu pensei que ficaria porque eu me tornei um cristão? Porque você é cristão no mundo que odeia Deus e você representa Deus neste mundo. Jesus olhou para nós, para os seus discípulos primeiro, aqueles chamados posteriormente de apóstolos, e disse assim: eu estou com dó de vocês. Eu sou o filho de Deus e me chamaram de filho de Belzebu. Eu estou pensando do que eles vão chamar vocês que são só meus servos. O mundo vai odiar vocês, porque o mundo me odeia. Primeira coisa para sabermos: os hebreus, os aqui chamados de hebreus, eles começaram a enfrentar perseguições, começaram a enfrentar lutas. E eles disseram: acho que nós tomamos a decisão errada. Talvez assim como aquele rapaz que me procurou, e você deve estar curioso, Odaí, para saber o final dessa história. Eu disse: o que te falaram sobre Jesus aqui na igreja? E adivinha só, aquele rapaz não tinha a menor noção de quem era Jesus, o Jesus da Bíblia. Não são poucos os crentes que, no máximo, conhecem uma caricatura de Jesus, mas não conhecem Jesus, não sabem quem é Jesus. E não são poucos também aqueles que estão na igreja, trouxeram Jesus para o nível do gênio da lâmpada, aquele que vai responder aos meus desejos e vai me dar felicidade plena. Não entenderam Jesus. E ao que parece, os primeiros leitores desse texto também não conheciam muito Jesus. Se você passear comigo por esse texto, você vai descobrir que o autor começa logo no capítulo 1.
dizendo que Jesus Cristo é o próprio Filho de Deus. Logo no início do capítulo 1, Deus tem falado no passado, muitas vezes por meio dos pais e dos profetas, mas para nós, nesses últimos tempos, ele quis falar conosco por meio do seu próprio Filho. O autor diz: quando eu falo para vocês de Jesus, eu estou falando do Filho de Deus, aquele que foi nos dado, respondendo todas as profecias do passado, respondendo à esperança dos nossos próprios ancestrais, pai Abraão, Isaque, Jacó, Davi e companhia. Deus decidiu falar conosco por meio do seu próprio Filho. E isso é importante demais. Agora, vocês sabem também que no passado, nesse volume maravilhoso de profecias e de aliança revelada, Deus também falou com os nossos pais por meio dos anjos. Isso que está pressuposto. Então, a primeira coisa que esse autor diz é: Cristo é superior aos anjos. Cristo é superior aos anjos. Às vezes eu acho até engraçada a oração de alguns irmãos quando ele diz assim: Senhor, envia o teu anjo em meu socorro. Eu tomo um susto. A pressão vai lá para os pés. Você não entendeu que Jesus nos deu o seu próprio Filho. Por que vocês estão clamando por anjos? O que é isso? Esses anjos respondem ao Filho. E aí ele começa, e ao final de cada uma dessas revelações da superioridade de Jesus, vem uma exortação para essas pessoas. Ao final de cada um desses estabelecimentos da superioridade de Jesus, vem uma exortação para a igreja. Respondam assim agora. No capítulo 2, ele estabelece o ministério de Jesus, que é um ministério, uma obra de intercessão. E ele está falando para judeus que entendem bem o processo religioso do Antigo Testamento, e ele já vai apresentando Jesus como um grande sumo sacerdote. O grande sumo sacerdote. Ou seja, um intercessor maior do que o sumo sacerdote, que era a supremacia da autoridade espiritual na antiga aliança, ou na aliança que se revelara na antiguidade, ou seja, no Antigo Testamento aqui para nós. No capítulo 3, ele estabelece a superioridade de Jesus com relação a Moisés, porque o judeu tem a Moisés como grande libertador. O grande libertador, uma figura de um Messias. E esse mesmo Moisés está registrado na escritura que eles têm à mão no Antigo Testamento. Esse mesmo Moisés diz: olha, virá um libertador para vocês muito maior do que eu. A esse vocês devem escutar. E agora o autor de aos Hebreus diz: Jesus, o Cristo, Filho de Deus, superior aos anjos, o nosso grande sumo sacerdote, ele é superior a Moisés. Ele é superior a Moisés. Já no capítulo 4 e no capítulo 5, ele estabelece a superioridade de Jesus ao próprio ministério sacerdotal levítico. E o que é interessante, mostrando para esse pessoal que Jesus nem é da linhagem de Arão, ele não é da tribo de Levi, ele não é da linhagem de Arão, e ele estabelece a linhagem de Jesus justamente com o sacerdócio de Melquisedeque, que é alguém que aparece como autoridade superior ao próprio pai Abraão, que teve que lhe entregar o dízimo.
E esse Melquisedeque aparece lá furtivamente em Gênesis, nós não sabemos de onde ele vem, nem para onde ele vai, nem quem foi que nomeou ele sumo sacerdote, já que nem se tinha ainda estabelecido a chamada lei de Moisés, Levítico, onde está contando todas as diretrizes para um sacerdote. E aí o autor de aos Hebreus diz, esse Jesus é da linhagem de Melquisedeque, e olha só, ele é superior a Melquisedeque. É esse Jesus, os seus hebreus, vocês que estão pensando vocês que estão duvidando de quem é Jesus, ele é superior a Melquisedeque. Melquisedeque, vocês sabem quem é, não sabe? Que o pai Abraão se dobrou diante dele, não é? Pois então, ele é superior a Melquisedeque, ele é sacerdote para sempre, da linhagem de Melquisedeque. Aí vem a exortação, continua a superioridade de Jesus em toda a ação sacerdotal do Antigo Testamento, e agora ele vai estabelecer e continuar mostrando a superioridade de Jesus, não só com relação ao ministério sacerdotal, não só com relação aos anjos, não só com relação a Moisés, mas a superioridade de Jesus com relação ao próprio processo de toda a aliança veterotestamentária, no que diz respeito aos sacrifícios, todo o rito do culto e tudo o que se fazia no templo. A partir do capítulo 8, ele está mostrando a superioridade de Jesus, porque esse Jesus cumpre todas aquelas diretrizes, e todas aquelas diretrizes que eram feitas, aquelas coisas, os atos, os ritos, os sacrifícios, tudo isso simbolizava, era sombra, eram tipos de Jesus, e agora Jesus manifesto, ele incorpora em si mesmo tudo isso, dizendo, aqui o sentido de ser daquilo era eu. Portanto, eu sou superior a tudo aquilo. Eu sou superior a tudo aquilo. Então o autor diz: Jesus é superior a tudo aquilo. E agora ele identifica Jesus com aqueles sacrifícios que tinha no Antigo Testamento, os ritos, as ofertas, tudo, e diz: nada daquilo era eficaz para poder redimir vocês, para poder perdoar vocês, para poder fazer de vocês novas criaturas. Mas tudo isso se cumpriu em Cristo, porque todas aquelas coisas simbolizavam e apontavam para Ele. Esse sim é superior e esse sim é eficaz para a vida de vocês. Jesus é esse ser. E aí ele estabelece e diz, olha, ainda no capítulo 9, a partir do versículo 11, ele diz, o sacrifício de Cristo sim é eficaz. Ele foi feito de uma só vez, de forma perfeita. Sabe por quê? O antigo sumo sacerdote, ele comparecia para fazer mediação entre Deus e o povo, e ele fazia isso de uma forma bem compassiva e amorosa para com seus irmãos. Mas olha só, esse sumo sacerdote do Antigo Testamento, ele tinha que primeiro oferecer um sacrifício por ele mesmo, porque ele era pecador. Então, primeiro ele entrava no Santo dos Santos, oferecia um sacrifício por ele mesmo. Se o Senhor aceitasse esse sacrifício que o sumo sacerdote da antiga aliança fez por ele mesmo, aí ele podia voltar agora para pegar o sacrifício do povo e oferecer a Deus em prol do povo. Agora, se Deus não aceitasse esse sacrifício dele, lá mesmo no Santo dos Santos ele era fulminado. E agora ele diz: Jesus não tem esse problema. Jesus não tem esse problema. Sabe por quê? Porque ele não é só o nosso grande sumo sacerdote. Ele não é só o nosso grande sumo sacerdote, maior do que todos os sacerdotes, maior inclusive do que Melquisedeque, diante de quem pai Abraão se dobrou. Se submeteu, mostrou reverência. Não, não, não. Ele entra lá para fazer o sacrifício e não é por ele mesmo, porque ele não tem pecados. Ele naturalmente já é aceito por Deus naquilo que ele está fazendo. Agora, ele não vai lá no santo lugar, no Santo dos Santos, oferecer um sacrifício, uma dádiva
um animal, uma coisa de vocês. Ele também é o próprio sacrifício. Ele também é o próprio sacrifício. Sacrifício esse que Deus aceita perfeitamente pela vida de vocês. Agora, olha só. Antes, vocês precisavam ficar no lugar santo. Um sumo sacerdote humano precisava entrar no santo dos santos, e havia uma cortina da grossura mais ou menos desses pilares que estão aqui segurando o prédio, e só o sumo sacerdote podia entrar até ali, e essa cortina separava as pessoas de Deus, porque era esse mediador que mediava, esse sumo sacerdote humano, e o povo não tinha acesso ao Santo dos Santos, onde está a presença real de Deus. Só o sumo sacerdote adentra ao lugar da presença real de Deus. Mas Jesus Cristo, superior a todo sumo sacerdote, o nosso grande sumo sacerdote, ele entra nos santos dos santos, sendo ele próprio sacrifício, oferece o sacrifício por todos vocês, diz o autor de aos Hebreus, e olha só, esse sacrifício foi aceito. De tal maneira que o véu, a cortina que separava a presença de Deus de vocês, se rasgou de alto a baixo. Como nós vimos na crucificação de Jesus, isso vai acontecer lá no templo. Em outras palavras, ele preparou para vocês o caminho. Então vocês estão pensando em voltar para a religião antiga judaica para tudo isso de novo? Como pode isso? Estão passando por lutas? Eu sei. Provação? Eu sei. Perseguição? Eu sei. Diz esse autor. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Voltando lá ao capítulo 4, se não me engano, ele diz assim: vocês nem resistiram ao pecado ainda até o sangue. E vocês já estão querendo desistir. Olha só. O santo dos santos foi descortinado para vocês. Aí nós lemos isso aqui no capítulo 10. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos. Não tenham medo, Deus não vai matar vocês. Porque o caminho que foi construído para vocês foi pelo sangue do próprio Jesus Cristo. Pode entrar confiadamente na presença de Deus, porque o sangue de Jesus já preparou esse acesso para vocês. Ok, eu não sou judeu, eu não estou pensando em voltar ou me tornar ou me converter à religião judaica, para nada disso. O que isso tem a ver comigo? Eu não estou falando de você como um judeu que pensa em voltar para a sua antiga religião, mas eu estou falando com você como um cristão que precisa entender o que está diante de você nos seus momentos de luta, de fraqueza, de temerosidade, de incerteza e até de desconfiança do próprio Jesus. Eu não sei vocês, mas quando eu olho para o meu próprio coração, dá um desespero, não dá não? Meu Deus do céu, o Senhor está vendo isso. Eu fui aconselhar uma moça e eu me compadeci muito. Um amigo querido de Goiânia disse: olha, eu tenho alguém aqui do estado que está em Brasília, no glorioso hospital de base lá de Brasília, que está em tratamento de um câncer. Você não poderia fazer uma visita para essa pessoa? Posso. Cheguei lá, achei uma menina da idade da minha filha mais velha, na época, acho que 26 anos. E essa menina estava
com câncer terminal e com um diagnóstico médico de sobrevida de apenas 6 meses, depois de passar por todo o processo, cirurgia, quimioterapia, radioterapia, uma sobrevida de 6 meses. A menina devia ter isso, 26, 27 anos, e o meu coração doeu, porque era a mesma idade na época da minha filha mais velha. E eu fui conversar com ela. Essa menina, ela tinha se casado em novembro, recebido o diagnóstico de câncer em dezembro. E ela enfrentava várias crises, como por exemplo a de chamar o marido e liberá-lo várias vezes, dizendo: Eu não posso ser uma esposa para você como a Bíblia manda, você está liberado, é injusto com você. Você se casou comigo e você nunca nem teve uma lua de mel. E eu não vou poder ser esposa para você. Você não tem que passar por isso. Ela chegou a esse ponto. E eu fui mostrar Jesus Cristo para essa menina, a obra perfeita de Jesus para a vida dela. Sem mentiras. Em momento algum eu prometi a ela que eu imporia as mãos sobre ela e Deus a curaria. Eu simplesmente trabalhei com ela o que a Bíblia diz sobre o nosso encontro com Jesus nessa vida. E a partir desse encontro, como nós devemos viver em plena comunhão e na certeza plena do perdão dos nossos pecados e do sangue dele que foi derramado para nos lavar e nos redimir de pecados passados, presentes e até pecados futuros. Como isso é eficaz e me liga definitivamente a Deus, e nada, nenhum câncer, nem a morte, nem nada pode tirar isso de mim. E ainda uma segunda questão, eu pude antecipar a vinda do Senhor para ela. Em que sentido? Mostrando a ela o que a espera do outro lado. Inclusive, tanto de respostas que eu não tinha para dar para ela naquele momento e que o coração dela reivindicava. E que olhando para a Escritura de ponta a ponta, essas respostas também não estavam aqui reveladas. Mas que em breve, já que ela tinha apenas 6 meses de vida, o Senhor daria essas respostas a ela de maneira totalmente satisfatória. Quando ela ouviu dizer que no céu, aqui o que nós chamamos de céu agora, onde os nossos irmãos que já partiram dessa vida estão lá com Jesus, esperando o dia da vinda do Senhor para a ressurreição final e todo aquele processo glorioso de glorificação final, de Nova Jerusalém, isso tudo que nós cremos. Como esse é um tempo de questionamento. Sabe, tinham dado um ensinamento não bíblico, até meio herético, para aquela irmã, de uma doutrina chamada o sono da alma. Você morreu, você vai ficar aqui dormindo. E eu disse: não, 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 olha a Bíblia aqui comigo. Você vai para o céu. O que eu vou fazer lá? Eu não sei tudo, mas o que a Bíblia diz, uma das coisas que a Bíblia diz, é que lá você vai ter um tempo de questionamento com o Senhor. Um bocado de coisa que você nunca entendeu sobre você e sobre essa existência nesse tempo de salvação, que é o período intermediário até a vinda do Senhor para a nossa glorificação final, é um tempo de questionamento. E essa menina foi capaz de, biblicamente falando, aqui olhando para o texto, não espiritualmente ou fisicamente, se transportar até essa realidade, viver essa realidade, e ela ficou maravilhada com isso. Quando ela saiu do ambiente de aconselhamento, o marido dela disse para mim: o que foi que você fez com a minha mulher aí dentro? Porque ela entrou com a bengalinha, caquética, desanimada, abatida, fazendo careta de dor, à base de morfina. E ela saiu firme, com o rosto firme, o semblante alegre, dando um sorriso, apesar das dores. Apesar das dores. E ele disse: o que você fez com a minha esposa aí dentro? Eu disse: nada que eu não possa fazer com você. Entre aqui, experimente um pouquinho. Lá pelas tantas dessa conversa, essa menina disse assim para mim: pastor, mas isso é glória demais. 6 meses acabou de ficar um tempo muito longo para mim. Calma.
Você tem uma outra responsabilidade. Deus lhe deu a vida. Ele contou todos os seus dias e escreveu num livro. Salmo 139, versículo 16. Antes que houvesse dia, Deus contou todos os seus dias e escreveu num livro. Eu não quero que você desista da vida. Eu quero que você viva a sua vida da forma mais intensa que você puder com Jesus, na esperança do que é definitivo. Porque olha só, essa é uma coisa que nós vamos ver com clareza, disse o apóstolo Paulo. Agora nós estamos vendo um pouco embaçado em espelho, mas nós vamos ver com clareza. Mas enquanto nós estamos vivendo, nós estamos vendo um pouco embaçado, mas vamos viver plenamente olhando para essa esperança, vivendo isso e desfrutando disso na convicção que isso é o que nos espera, e lá nós vamos ver isso plenamente. Você não vai desistir da vida, você tem uma responsabilidade com ela, e eu não sei quantos dias o Senhor contou para ti. Então nós vamos continuar com toda e qualquer proposta de tratamento, que a ciência dos homens, que foi dada, a inteligência dada por Deus, que ela lhe propuser de tratamento, você vai, porque a tua responsabilidade é lutar pela tua vida, e Deus decide o dia que você morre. Estamos combinados? Estamos. Ótimo. Mas, antes de sair daquela sala, sem usar a bengala, já rodando ela que nem o Charlie Chaplin, ela ainda em prantos, maravilhada com o Senhor, o semblante dela se transformou momentaneamente, não era uma transformação ruim, e ela olhou para mim com lágrimas rolando no rosto e disse assim: pastor, mas como pode, eu sabendo de tudo isso, ainda ter essa Babilônia aqui dentro do meu coração? O que ela queria dizer com Babilônia? Vocês têm ideia? Porque que sabendo disso, crendo nisso, vendo isso como o Senhor mostrou na Escritura, ainda que né, por meio de reflexo no espelho, me maravilhando tanto disso, tendo a convicção plena disso, como é que eu consigo ainda ter tanto pecado operando em mim? Ah, meus irmãos, eu não sei se isso acontece com vocês, mas entrar na presença de Deus e o contemplar significa que no reflexo da revelação de Deus, o nosso coração também é mostrado. Quanto mais perto você chegar de Deus, mais pecador você vai se ver, porque agora você tem um referencial de santidade para se comparar. Você não está mais se comparando com o irmão. Eu não sou como aquele, eu jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo. Você não está mais se comparando com o irmão. Sabe como é que é, né, pastor? Até Davi, homem segundo o coração de Deus, fez o que fez. Você está agora tendo um referencial de comparação correto. Deus em sua santidade. Não tem como você não se ver, ou não ver, como disse a minha aconselhanda, uma Babilônia dentro do seu coração. Isso dá uma vergonha. Isso dá uma vergonha. Eu acho até que é por isso, meus irmãos pastores, que muitos irmãos evitam reunião de oração. Porque quando você entra em oração na presença de Deus, e Deus está aqui ouvindo essa oração, não tem como ele não denunciar o teu coração. Eu acho até que é por isso que muitos irmãos escolhem não ler a Bíblia. E escolhem também não participar de nenhum tipo de instrução que a igreja ofereça, porque não tem como você dar uma olhada para a palavra de Deus crendo nela e ela não denunciar a Babilônia que você tem no coração. Então é melhor a gente evitar isso, vamos ficar um pouco longe disso, oração, estudo bíblico, porque Deus vai denunciar o meu coração. Ah, mas é vergonhoso. Eu costumo dizer para os irmãos que um dos maiores presentes que Deus nos deu foi justamente a incapacidade de você poder contemplar os meus pensamentos e o meu coração e eu o teu. Vocês já viram aqueles filmes de loucura que uma pessoa vem correndo, se encontra com a outra, fica com mais medo ainda e sai um correndo para o sul, outro para o norte e ninguém, um com medo do outro? Seria mais ou menos assim. Mas diante de Deus não dá para correr, porque Ele conhece esse coração.
Agora, ele não conhece os meus pecados porque eu acabei de ter materializar um comportamento ruim. Ele conhece os meus pecados porque ele pode ver o meu coração. Agora, sabe o que é legal? Ele viu isso antes da fundação do mundo. E por um motivo que só ele mesmo sabe, e eu, na forma humana que estou agora, jamais entenderei, ele decidiu te amar, ele decidiu me amar. Ele escolheu nos amar. Mas aí tem um problema. Deus não contempla, ele não pode contemplar o teu coração e o meu, ele não pode contemplar a nossa vida e não fazer nada. Porque há uma Babilônia aqui, e ele é santo, e a santidade dele não tolera pecado. E aí ele diz: como é que eu faço com essa raça ruim? Seu filho Jesus foi no altar do sacrifício, ofereceu a Deus um sacrifício perfeito, requerido por ele mesmo. Um sacrifício perfeito requerido por ele mesmo, porque esse grande sumo sacerdote não tem pecado, não tem como ele não ser aceito por Deus ao entrar na presença de Deus, ele não tem pecado. Mas ele não ofereceu a Deus sacrifícios humanos ou de bichos. Ele se ofereceu em sacrifício, o sangue dele foi derramado por causa dessa Babilônia que nós carregamos, por causa dessa Babilônia que nós somos. O sangue dele foi derramado. E aí agora eu fico todo constrangido com Deus, dá uma vergonha danada. Aí o Espírito de Deus diz: ei, vem cá, deixa eu te contar um negócio. Pode entrar na presença de Deus confiantemente. Pode entrar na presença de Deus com intrepidez. Senhor, olha a imundície do meu coração. Não entra, pode entrar com segurança. Porque você vai entrar pelo sangue de Jesus. O Pai vai olhar para você, Babilônia ambulante, e ele vai ver o sangue do filho dele que foi derramado por você. É o que ele vai ver. Ele não vai te fulminar por isso, porque o sangue inocente e puro do filho dele foi derramado em teu favor. Então, olha, esquece a antiga aliança, esquece os teus valores, esquece os ritos da antiga aliança, melhor dizendo, esquece a tua religião antiga. Versículo 20. Você vai entrar confiadamente ou com intrepidez no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, versículo 20, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O véu do templo se rasgar era exatamente o que fizeram com Jesus na cruz, dilaceraram a sua carne ali. Os irmãos que têm me escutado sabem que eu tenho compartilhado a minha dificuldade de assistir coisas na televisão hoje. Mas, de vez em quando, eu gosto de assistir filmes sobre a paixão de Cristo, especialmente naquele tempo da Semana Santa, que você tem muita opção. Mas eu parei num filme, e esse foi o que chegou mais perto do que a Escritura diz sobre o sacrifício de Cristo. É a Paixão de Cristo do Mel Gibson. É uma carnificina que não tem quem consiga contemplar aquilo e de alguma maneira não ser impactado. Agora, aquilo lá chegou perto, tá? Do que fizeram Jesus, por causa dos meus e dos teus pecados. Aquilo lá não é ficção, não é, é ideia cinematográfica, não é um roteiro de alguém inteligente. Os roteiristas daquele filme, os idealizadores daquele filme, eles foram a fundo na Escritura para entender exatamente o que fizeram com Jesus naquele processo. E aquela parte do chicote que rasga a sua carne, levando pedaços naquelas pontas de osso, é a mais pura verdade. O corpo de Cristo foi todo dilacerado. A carne dele foi rasgada. É por isso que em noites como essa, daqui a pouco,
se parte o pão. E Jesus fez isso há quase 2000 anos atrás, e ele partiu o pão e disse: esse é o meu corpo. Em outra palavra, foi isso aqui, é isso aqui que vão fazer com o meu corpo por ti. Quando ele ergue o cálice e diz: este é o cálice do meu sangue. Foi isso aqui que eu fiz por ti. Para quê? Para você desistir nas lutas, para você enfraquecer nas provações, para você desistir nas perseguições, para que você querer voltar para a tua vida antiga. Foi para isso que eu fiz isso. Não, não, não. Foi para você ter acesso a Deus, para fazer com que você, pecador que você é, possa entrar confiantemente, com intrepidez, na presença do próprio Deus, sendo você essa Babilônia ambulante, mas você vai andar pelo sangue de Jesus e você vai passar pelo novo e vivo caminho que ele fez, tendo a sua própria carne rasgada para lhe abrir esse acesso. Esse é o nosso Jesus. O autor aos Hebreus, como eu disse, no final de cada uma dessas partes da revelação de quem é Jesus para os seus primeiros leitores, ele diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos a quão grande salvação? E tendo grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos, versículo 22, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. O sacrifício de Jesus nos habilitou a nos aproximarmos de Deus, a nos relacionarmos com Deus, a desfrutarmos de Deus, porque agora nós não entramos com um coração babilônico, apesar dele estar aqui, entramos com um coração sincero, com plena certeza da nossa fé. Não são os nossos méritos, não são os nossos valores, não são o nosso querer, não é o nosso sonho. Não, 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 não é nada disso. Não são os nossos ritos religiosos, mas com a certeza plena de quem é Jesus e do que ele fez para nós. Dessa certeza que faz com que desfrutemos de um coração purificado, de uma consciência transformada, a consciência que não usa o outro como comparação, que não dá desculpas para continuar pecando, que não foge da presença de Deus, mas uma consciência plena, purificada, da má consciência, lavado o corpo com água pura. Vocês se lembram que a lança do lado de Jesus, quando ele foi ferido, saiu de lá sangue e água. Vocês são lavados por Jesus, a água viva, purificadora, que veio lavar o próprio corpo imundiçado de vocês, imundiçado por causa do pecado. Ele lavou a consciência, ele purificou a consciência. Chegue na presença de Deus com consciência plena. Eu sou este pecador, eu não apelo para os meus méritos, mas eu confio naquilo que Cristo fez, entrando na casa de Deus, oferecendo o sacrifício que Deus exigiu, sendo Ele próprio o sacrifício, preparando um caminho para mim pelo sangue dele, nos dando esse caminho pela o rasgar da sua própria carne e nos oferecendo toda essa pureza, apesar de. E sabe o que é mais legal? Gratuitamente. Gratuitamente. Eu não tenho que fazer nada. Eu só preciso entrar confiantemente. Eu só preciso manifestar essa convicção de fé, a certeza plena de uma consciência transformada. Guardemos firme a nossa confissão e esperança, sem vacilar. Guardemos firmes a nossa confissão de fé. Eu fui crente, sou crente desviado. Não estou mais na igreja. Já fui. Não, 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 não. Guarde firme a sua confiança de fé. Firme em quê? Melhor dizendo, firme em quem?
Não é firme nos nossos ritos religiosos, não é firme nas nossas ações religiosas, não é firme na nossa liturgia. É firme naquele que é fiel, naquele que fez uma promessa e é fiel, Jesus Cristo. É aqui que está a nossa firmeza. Vocês não precisam viver essa fé sozinhos. Vocês são fracos mesmos. Vocês são isso mesmo. Jesus fez isso para vocês. E sabe o que eu quero que vocês façam? Versículo 24. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Eu digo para as pessoas lá na minha igreja: fique na igreja. Deus sabe que você é pecador. Não fica aqui fingindo. Não fica aqui fingindo. Mas fique na igreja. Não saia daqui. Porque você vai perder de vista aquilo que Deus proporcionou. O teu lugar é na igreja. Nenhum pecador aqui vai achar estranho o fato de você ser pecador. Senão esse pecador também precisa de revisão da sua fé. Fique na igreja. Não fique fingindo. Diga como essa moça: tem uma Babilônia aqui dentro de mim, pastor, me ajude. Mas fique na igreja. Olha o que eles estão dizendo: consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Aí eu digo para os caras: fica perto dos crentes, cara. Acha um crente verdadeiro lá no teu trabalho. Tá difícil, mas tem. Acha um crente verdadeiro lá na tua escola. Tá difícil, mas tem. Acha um crente verdadeiro lá na tua faculdade. Tá difícil, mas tem. Acha um crente verdadeiro lá na tua vizinhança. Tá difícil, mas tem. Fique perto dos crentes. Fique aqui na igreja. Fique perto dos crentes. Porque se você estiver perto de crentes verdadeiros, embora pecadores, cheios de uma Babilônia no coração, mas crentes verdadeiros, esses crentes vão lhe ajudar, eles vão lhes estimular ao amor e às boas obras. Cara, vem cá, faz isso não. Faz isso não, fica aqui perto de mim. Não, 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 não corre aqui, cara. Pega a tua Bíblia, sai dessa roda dos escarnecedores. Não anda, não vai. Não, cara, não vai, sai daí. Não tem nada aí para você. Eu perdi as contas do tanto de irmãos que eu já fui buscar no bar. O último que eu fui buscar no bar, ele quase desmaiou. Ele bateu com a mão no copo de cerveja, ele derrubou a garrafa de cerveja, ele não sabia o que fazia, ele tentou apagar o cigarro e se feriu na mão. Tudo que calma, cara. Eu não vim aqui para te julgar. Não vim aqui para te julgar. Eu vim aqui para estimular ao amor a Deus e às boas obras. Vem cá. Cara, respira fundo, se acalma, calma. Se acalme. Aí o dono do boteco disse: vai um aí também, irmão? Não, senhor, não vai nenhum aqui não. É porque teu irmão aí não sai daqui. Pois é, ele não foi mais à igreja, me disseram que ele estava aqui, eu vim atrás dele, mas eu não quero nenhuma não. Pode ficar tranquilo, eu só quero falar com esse rapaz um pouco. Eu vou lá? Olha a humilhação. Quer uma também, irmão? Quer uma também, irmão? O que esse cara está dizendo para mim? Vem cá, cara. Respira fundo. Se acalme. Beleza? Enche o pulmão de ar. Vai. Cara, você sentiu um aroma? Você sentiu um cheiro? Sabe o que você acabou de sentir? Cheiro de morte. Você sentiu o cheiro de morte. Você está fazendo um banquete na sepultura. Esse lugar é de morte. Mas olha só, alguém já foi no santo lugar e morreu por você. E morreu por você. Esse não é o teu lugar, vem para cá. Agora você pense, um pastor saindo de um boteco, rebocando, literalmente rebocando, um irmão da igreja, bêbado, para levar para casa. Fique perto dos crentes, alguém vai fazer alguma coisa por você.
Alguém vai lhe impedir de fazer alguma besteira. Alguém vai lhe resgatar de alguma besteira que você está fazendo. Mas fique perto dos crentes. Fique perto dos crentes de verdade. Ache um. Está difícil, mas tem. Tem. Deus é fiel, ele não fica sem testemunha na terra. Ache um. Ele vai lhe ajudar, ele vai lhe estimular ao amor e às boas obras. Ele vai lhe proteger de um caminho de sepultura. Porque aqui é o teu lugar. Eu sei, tem tribulações, tem provações, tem lutas, tem perseguições. Mas olha só, o que Deus deu a você foi Jesus Cristo. Isso é maior do que qualquer coisa. Versículo 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que esse dia da vinda do Senhor, ele se aproxima. Mas olha só, o autor de aos Hebreus diz: não sai da igreja, gente. Não sejam relapsos nos compromissos com a igreja. Não deixem de congregar. Isso é um costume horrível que está acontecendo no meio de vocês. Não deixem de congregar. Não saiam da igreja. Não fiquem longe da igreja. Entre na presença de Deus. Entre na presença de Deus. Entre confiantemente. Porque um caminho já foi trabalhado e feito para você, para a sua aproximação ou reaproximação com Deus. Abra comigo no capítulo 4, no versículo 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou aos céus, conservemos firmes a nossa confissão. Conservemos firmes a nossa confissão. Outro dia eu achei um crente numa situação como essa, de distanciamento. Eu disse: e aí, cara, deixa eu te perguntar um negócio. Tu é crente? Ele disse: sou, mas por favor, não acuse a minha igreja, não responsabilize o pastor e não imponha a carga do meu mau comportamento aos meus irmãos. Eu estou fraco na fé e por isso estou fazendo essas coisas. Calma, cara, eu não estou te acusando de nada. Olha só, o cara numa situação de flagrante pecado, mas a firmeza dele na confissão de fé é impressionante. Ele não disse: não, veja bem, eu já fui da igreja por um tempo. Ele disse: não, eu sou, mas o meu comportamento está desentoando. O meu comportamento não é condizente com o que a minha fé ensina. Então, por favor, não julgue a minha fé, não acuse o meu pastor, não leve carga para a minha igreja que são minhas, que sou eu que estou fazendo errado. Olha, a fé cristã não é essa que você está vendo em mim. Calma, irmão, eu sou crente. Eu estou lhe abordando porque eu vi alguma coisa do Espírito de Deus na sua vida. Mantenha firme a sua fé. Não finja. Mantenha firme a sua confissão. Mantenha firme a sua convicção. Na confissão, Jesus Cristo é o meu Salvador. E mude de comportamento, porque Ele não quer que a gente viva assim. Eu sei que você tem lutas, eu sei que você tem provações, eu sei que você tem tentações. Versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. O nosso grande sumo sacerdote, ele pode se compadecer das nossas fraquezas. Por quê? Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Ele pode se compadecer de nós porque ele sabe exatamente todas as tentações que você experimentou. Por quê? Porque ele também foi exposto a todas essas tentações. E por que ele pode me ajudar? Porque ele não caiu em nenhuma dessas tentações. Então ele pode se compadecer de mim, vendo o nível da minha fraqueza e vendo o impacto dessa tentação e desse sofrimento que abate a minha vida. Vocês não têm um sumo sacerdote que vai entrar no Santo dos Santos uma vez por ano, oferecer um sacrifício por si mesmo, e depois pegar o teu sacrifício, oferecer a Deus e ir embora e esperar o ano que vem. Você tem um sumo sacerdote
perpetuamente, intercedendo por você diante do trono de Deus, sabendo que você é fraco e o que vem sobre a sua vida é muito forte e desafiador. Então ele se compadece de você, né? Dizendo: está tudo bem, eu entendo o seu pecado. Não, 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 não. Olha só, eu derramei o meu sangue pelo teu pecado. Vem para cá, eu entendo a tua fraqueza. Eu vou te fortalecer nisso. Versículo 16: Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro na ocasião oportuna. Acheguemo-nos confiadamente ao trono da graça. Lá, aqui onde nós lemos, diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, por causa de Jesus Cristo e do seu sangue, pelo novo e vivo caminho que ele consagrou para nós. Aproximamo-nos com sincero coração, guardemos firme a nossa confissão, na esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. E aí eu não sei se vocês notaram a conotação desse texto bíblico com o nosso ato eucarístico de hoje, o nosso momento de comunhão no corpo e no sangue do Senhor. Esse é um dia glorioso para a igreja de reconciliação. Esse é um momento glorioso para a igreja de restauração. Esse é um momento glorioso de, pelo sangue e a carne de Cristo, novamente entrarmos à presença de Deus de forma confiante, dizendo: Jesus é fiel, eu posso, não pelos meus méritos, mas porque o sangue dele lava os meus pecados, porque a carne dele foi dilacerada. Tudo isso para me prover um novo e vivo caminho. Ó, daí aquela moça foi aceita num programa de transplante de medula óssea. Essa coisa aconteceu há, sei lá, cerca de 7 anos atrás ou 6 anos atrás. E agora, no final do ano, ela postou uma foto no Instagram, na praia com o marido, de férias. Porque o Odaí, porque ele quer sempre saber o final das minhas histórias. Como é que ela... Isso é uma figura de Deus, viu? Mas olha só, irmãos, o que eu tenho a dizer a vocês hoje, como o autor de Aos Hebreus disse para aqueles irmãos que estavam a ponto de desistir da caminhada: mantenha firme a sua confissão, mantenha-se firme na fé. Quando você olhar para o seu coração e ficar desesperado, se você for honesto, você vai ficar. Lembre-se que o sangue de Jesus foi derramado para lavar o seu coração. E lembre-se que ele lhe deu acesso e que ele lhe fez promessa fiel. E que o tempo oportuno do perdão e da reconciliação é esse, como disse o próprio autor aqui no capítulo 4, versículo 16. E que nós temos essa promessa para desfrutarmos até que chegue o dia de sua vinda. E qual é a nossa responsabilidade? Vamos nos ajudar uns aos outros, daí a minha ênfase dizendo: fique perto dos crentes, não saia da igreja, porque está aqui o imperativo bíblico: não deixem de congregar, como é costume de alguns. Vivam a vida de igreja. É aqui que nós, pecadores, somos fortalecidos pelo Senhor e somos fortalecidos no estímulo de um ao outro. Um estimulando ao outro, ao amor e às boas obras. É o que o texto diz. Que o Senhor fale em vossos corações, porque tenho limitações e não posso, de maneira nenhuma, chegar nem perto daquilo que é o seu coração. Mas que Deus pegue essa palavra e, por misericórdia, faça ela valer no seu coração, para a glória dele mesmo, em nome de Jesus.